Olá, o É Notícia entrevista hoje, nesta edição histórica, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Boa noite, ministro. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao É Notícia. Agradeço a oportunidade. Ministro, é um dia difícil para o governo. Nós estamos gravando essa entrevista na segunda tarde. Ontem foi votado o impeachment, a primeira etapa do impeachment da presidente Dilma Rousseff, aprovado por uma ampla maioria de 367 votos. Daqui a pouco a presidente fará o seu pronunciamento, portanto estamos gravando essa entrevista um pouco antes. Qual a disposição da presidente? Ela vai lutar até o fim do processo de julgamento no Senado, caso seja instaurado de fato no Senado? Olha, Amanda, de fato é um dia, no meu entender, terrível para a história brasileira, para a construção da nossa democracia, porque ontem a Câmara aprovou o encaminhamento de um pedido de impeachment sem que tivesse uma acusação sequer contra a presidenta Dilma que justificasse o impeachment. Não tem uma acusação sequer, é só nós pegarmos as declarações de votos de todos os deputados, nós não vamos achar sequer uma acusação que caracterize crime de responsabilidade que justifique o impeachment. Portanto, foi uma medida, no nosso entender, que caracteriza um golpe, é um golpe porque você está interrompendo um mandato legítimo, um mandato escolhido pelo voto popular, você está interrompendo e provocando uma eleição indireta. Então, é um dia difícil, é um dia triste para a nossa democracia, mas também é importante que se diga que a presidenta Dilma está disposta a lutar pelo seu mandato, que foi um mandato que lhe foi concedido pelo voto direto, pelo voto do povo brasileiro. Portanto, ela está lutando não só pelo seu mandato, mas pelo fortalecimento da nossa democracia. Então, e ela está preparada para reverter esse quadro no Senado Federal. Então, se esse processo ainda levar meses no Senado, ela está disposta a lutar durante todo esse prazo, todo o período necessário? Ela está disposta porque não é a luta pelo seu mandato apenas, que já vale toda a mobilização possível, porque o seu mandato é um mandato concedido pelo voto popular, concedido pela maioria dos votos do povo brasileiro. Mas ela está lutando também pela democracia do nosso país, para que o Brasil não configure um golpe, para que a imagem do Brasil, que já começa a ser desgastada internacionalmente, não aprofunde esse desgaste, que a gente não abra um precedente gravíssimo na nossa história, Amanda. Eu não tenho nenhuma dúvida, se nós levarmos a cabo o processo de impeachment, eu vou fazer aqui uma afirmação que ela é grave, mas é uma afirmação muito consciente, nós estamos derrotando o presidencialismo no Brasil. O presidencialismo no Brasil não tem mais sentido de existir. Porque no parlamentarismo, sim, quando você tem uma crise política, e nós não estamos negando que a crise política exista, você destitui o gabinete, muda o primeiro-ministro e a vida continua. Agora, uma pergunta muito prática, ministro, até porque, antes de tudo, o senhor é um político. Até o próprio Jacques Wagner, que hoje é chefe de gabinete da presidente, já tinha dito que se um governo conseguir reunir 171 deputados, votos na Câmara, ele não merece continuar no governo. Não foi isso que aconteceu com a presidente Dilma? Tem alguma condição dela continuar no poder? Ela tem sustentação, ela teria sustentação política para isso? Amanda, ninguém nega a crise política, nós não estamos negando. Mas também o que nós temos que entender é que crise política, todos os países, eles vivenciam. Isso é natural da democracia. Você ganha popularidade, você perde popularidade. O que você não pode é provocar uma ruptura institucional. Ninguém nega que o governo enfrenta uma crise política. Mas também nós sabemos quais os instrumentos que nós temos para recompor essa base de governo. É evidente que nós estamos vivendo um ambiente de muita instabilidade política. E é também importante que se recupere que essa estabilidade política se deu desde o primeiro dia do segundo mandato da presidenta Dilma. Vamos para as questões muito práticas, O que aguarda a presidente Dilma daqui para frente? Então, daqui a algumas semanas, vai haver outra votação no Senado por maioria simples, que é simplesmente para instaurar o processo de impeachment. Então, a Câmara autorizou a abertura daquele processo e o Senado é que tem o poder de efetivamente abrir e instaurar esse processo. Nessa primeira batalha, nesse primeiro fronte de guerra,
o governo tem condições de vencer essa batalha? Tem condições de impedir a instauração desse processo? Nós vamos disputar a opinião dos senadores. Mas... Nós vamos, é o papel do governo a disputar. Se chance, nós não conseguirmos barrar a aceitação do pedido de impeachment, nós vamos efetivamente travar a batalha para impedir o julgamento, que no julgamento haja o impeachment, porque, repito, nós estaremos provocando, Amanda, uma ruptura gravíssima da democracia brasileira. A imagem internacional do Brasil já está muito atingida por conta desse encaminhamento de pedido de impeachment. E mais, nós queremos que a saída da crise política ela se dê de forma institucional, valorizando a democracia e não enfraquecendo a democracia. Agora, nessa primeira batalha no Senado, por maioria simples, os grandes jornais já fazem levantamentos perdão, e dizem que já há mais de 44, 45 senadores dispostos a aprovar a instauração do impeachment. Há condições do governo reverter esse placar? Instaurar o impeachment pode até instaurar. Nós vamos disputar para que não haja aceitação do pedido de impeachment encaminhado pela Câmara. Agora, nós vamos disputar. Se nós perdermos, nós vamos disputar o julgamento. Mas os senhores avaliam que o risco de derrota nessa primeira etapa agora, com a maioria simples no Senado... Ele existe, porque... Mas existe ou é grande? Ele existe. E é grande? É razoável. Porque o que acontece, Amanda, que é algo que nós estamos... Também é um debate que tem que ser feito, e penso que até esse espaço, né, ancorado por você, tem muita credibilidade para que esse debate efetivamente seja feito. Hoje existe no Brasil uma contaminação das instituições brasileiras pelo senso comum. Nós não temos que negar o senso comum, nem desrespeitar o senso comum. O senso comum ele é importante, é a média da opinião pública da população. Agora, o que acontece é que quem lidera as instituições, seja no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público, não pode ser suscetível ao senso comum, porque o senso comum ele pode se posicionar muitas vezes pela onda, né, pela formação da opinião pública, por aquilo que às vezes é mais fácil de se pensar, de se entender. Os líderes institucionais, sejam eles líderes do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo e Poder Legislativo, eles não podem se deixar contaminar pelo senso comum. Eles têm que efetivamente instaurar um processo que seja racional, um processo onde efetivamente, no final, nós não estejamos manchando a história brasileira, não estejamos desrespeitando a jurisprudência, a legislação. O que acontece hoje no Brasil é que o senso comum contaminou boa parte das nossas instituições. Então, nós reconhecemos essa dificuldade. Ontem, muitos parlamentares votaram por medo da pressão popular, votaram por medo das manifestações em redes sociais, não porque eles tinham convicção do que eles estavam votando, se era o certo, se era o correto, se era o legal, se era o melhor para o Brasil. Votaram sob pressão da opinião pública. Essa pressão da opinião pública, ela existe, ela é legítima, mas ela não pode determinar o posicionamento daqueles que têm a função de representar as instituições brasileiras. Por exemplo, um juiz, ele tem um bom salário, uma boa estrutura, ele tem uma carreira que é vitalícia, ele muitas vezes ele é irremovível, né? O Ministério Público a mesma coisa, os membros do Executivo a mesma coisa, você tem uma estrutura para trabalhar, você tem condições de se posicionar, o Legislativo a mesma coisa. Quando o senso comum, né, que a população tem o direito de errar, a população tem o direito de se posicionar de acordo com a onda, com a opinião pública, com aquilo que pensa o amigo, o vizinho. Os líderes das instituições não, porque quando eles erram, é o país que erra, são erros muitas vezes históricos. Então nós reconhecemos esse momento que o Brasil vive. O que nós estamos numa luta é que, efetivamente, o que prevaleça seja a racionalidade, o que prevaleça seja a legalidade e que o Brasil saia fortalecido institucionalmente de todo esse processo. Ministro, há uma ala do PT que defende a convocação de novas eleições, uma espécie de diretas já, então que a presidente Dilma renunciasse, né, ou encurtasse o seu mandato, cumprisse 6 anos, né, em vez de 8 anos, e convocasse eleições
para outubro. Qual a sua opinião sobre essa Eu iniciativa? já ouvi algumas conversas nesse sentido, mas não existe nenhuma opinião formada no governo. A minha opinião é contra. Porque se nós vamos focar a nossa ação na defesa da presidenta Dilma no Senado, nós não podemos dispersar energia. Ou o foco é a defesa da presidenta Dilma, que é uma mulher honesta, correta, íntegra, que está sendo vítima de um processo de impeachment sem que haja uma denúncia sequer contra ela que caracterize crime de responsabilidade. Se esse é o nosso foco, é um erro o governo, os senadores podem, os deputados podem, mas é um erro o governo dispersar energia num debate como esse. Então, o governo não participará desse debate, não há posição no governo. Se houver um debate no governo para esse posicionamento, eu serei contra, porque eu penso que o mais importante nesse momento é a defesa da presidenta Dilma. Agora, qual a posição da presidente Dilma? Porque ela já foi perguntada sobre essa questão e ela também não desautorizou, não deslegitimou, né? Ela disse que teria que ver. O senhor acha que a disposição dela será pela luta e não, por exemplo, ela não poderia ser convencida a antecipar as eleições? Porque ela está correta, Amanda. Como é que nós vamos chamar o povo brasileiro a se mobilizar, a estar atento ao que vai acontecer no Senado e juntos nós vamos chamar a eleição? Ou nós chamamos eleição e desistimos do Senado, ou nós centramos toda a nossa energia no Senado e deixa esse debate de antecipação das eleições que ocorra no Senado, na Câmara. Agora, o governo tem que centrar toda a sua energia, o foco das suas ações, na defesa da presidenta Dilma, mostrando que esse impeachment não tem base legal e por isso que ele se caracteriza um golpe. O foco agora é no Senado. E o Supremo também será um foco de resistência? O governo pode entrar com ações contestando o mérito, por exemplo? Às vezes, Amanda, tem receio de se falar, mas vai para o Supremo. O Poder Judiciário, ele tem que arbitrar quando se caracteriza uma ilegalidade. Se está sendo caracterizada uma ilegalidade, por mais que haja autonomia entre os poderes, o Judiciário existe para que ele possa interpretar a lei e dar o seu veredicto. Mas isso seria uma ação para já ou esperaria mais algumas semanas depois do processo? O ministro Eduardo Martins Cardoso, que é o advogado-geral da União, ele deve, e ontem eu conversei um pouco com ele, traçando a sua estratégia jurídica, mas eu vejo que é legítimo e que, se precisar convocar o Supremo para que ele se manifeste, eu penso que é legítimo e o Supremo tem que se manifestar. Agora, ministro, muito claramente, quais erros políticos ou na economia ou em diversas frentes a presidente Dilma cometeu para que deixasse que a situação chegasse a esse ponto? Olha, o pior engenheiro é o de obra pronta, né? Que você olha o que aconteceu e você vai interpretando. Uma série de fatores que fez com que a presidenta perdesse popularidade. O momento que ela perdeu popularidade, ela, é evidente, se enfraqueceu dentro do Congresso Nacional e criou condições para que um pedido de impeachment fosse encaminhado e fosse aceito. Mas ela reconhece hoje que faltou articulação política como a que ela fez nos últimos dias, por exemplo, articulação, vamos recuperar. Receber os deputados, conhecê-los pelo nome. Ela fez. Vamos recuperar. Como é que o pedido de impeachment ele é aceito pelo presidente da Câmara? Toda a história claro, tem o debate da Mas e os erros da presidente Dilma? Porque isso não é só unilateral. Você pode Mas falar o erro Cunha, não é individual, senão nós vamos dizer assim, olha, a responsável por todo esse ambiente no país é a presidenta Dilma? É evidente que não. Por que o primeiro governo? Por que o primeiro governo dela foi tão exitoso? Que ela foi reeleita? Foi um governo exitoso. A questão é, ela pega já em 2014 a economia internacional se deteriorando, a economia brasileira enfrentando dificuldades, ela tem uma queda de arrecadação brutal, o que agrava a situação fiscal do Brasil, que já passava por dificuldades. Ela toma medidas, ela é obrigada a tomar medidas, algumas inclusive impopulares, que fez com que ela perdesse apoio na sociedade e, consequentemente, foi perdendo apoio dentro do Congresso Nacional. Isso justifica o impeachment? Claro que não, porque da mesma forma que ela tomou medidas, hoje a economia brasileira começa a recuperar. Se você pegar os jornais de ontem, já estão falando em substituição das exportações, hoje também, né, tem jornais dando substituição das exportações, então uma parte da cadeia produtiva brasileira começa a se recuperar. Nós estamos falando já de uma balança comercial
de 40 bilhões de dólares. Nós estamos falando para a inflação voltando ao centro da meta. Mas talvez nada disso seja suficiente, né? Porque não, ela, mas não tem conseguido se o que sustentar, mostra se é manter que no mandato. a economia está recuperando. Consequentemente, a presidenta Dilma voltaria a recuperar sua popularidade. Mas é a pior recessão, provavelmente uma das piores da história. Mas a Europa né, passou... pior em mais de 70 Amanda, anos. Aí não dá. Os Estados Unidos passou por uma recessão bravíssima. A Europa, a zona do euro, passou por uma recessão bravíssima. Todos os países asiáticos vivem uma queda na sua atividade econômica. A Rússia passa por uma queda. Então, não dá para a gente achar que o Brasil é uma ilha. Nós impedimos que o país passasse por um processo de recessão quando a crise chegou em 2008. A situação do Brasil é uma das piores na América Latina, que é uma das piores do mundo. Mas, ministro, só para mudar de assunto... Mas também tem força para recuperação, né, Amanda? Sim, é uma economia forte, dinâmica, complexa, disso ninguém duvida. Agora, foi um erro o PT ter apoiado a reeleição de Dilma em 2014? Foi um erro não ter escolhido Lula? De forma alguma. Você tinha uma presidenta com uma aprovação altíssima, uma presidenta que foi aplaudida por todos os brasileiros, uma mulher que se mostrou extremamente capaz em governar o país. A candidatura dela era natural e o PT fez o certo. Foi um erro não trazer o Lula antes para dentro do governo? Talvez sim. Isso, acho que você levanta algo que é importante. Talvez quando nós vimos que a crise econômica estava arrastando o país para uma crise política, talvez trazer o Lula, né, que é um articulador nato, que é alguém com uma capacidade de liderança muito forte, trazer ele, talvez antes, o ano passado, talvez segundo semestre, talvez tivesse sido um grande acerto. Agora, ninguém tem bola de cristal, né? O presidente Lula nunca quis vir para o governo, ele só aceitou vir quando efetivamente estava desenhado uma crise, né? Essa crise tinha se agudizado, né? Então, que foi importante, porque deu um sinal para o povo brasileiro de união entre o presidente Lula, a presidenta Dilma, entre os movimentos sociais, todo o campo democrático de esquerda. Então, foi importante esse movimento. Infelizmente, o presidente Lula não conseguiu tomar posse, que eu penso que foi um dos elementos que agravou nessa reta final a crise política. Vamos falar de futuro, até porque essa entrevista excepcionalmente não é notícia mais curta, porque o ministro vai ter que sair justamente para acompanhar o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, então daqui a pouco a gente vai ter um outro convidado, um cientista político, para fazer uma análise da conjuntura. Mas antes eu queria falar de futuro com o senhor, do governo e do PT. Quais são as batalhas agora? A batalha é principalmente com a presidente Dilma ou a batalha é de reconstrução do PT? As batalhas elas vão acontecer simultaneamente. Primeiro, o nosso centro tem que ser a defesa da presidenta Dilma no Senado. Junto com isso, com tudo aquilo que nós estamos interpretando de nocivo ao país nesse processo de impeachment ilegal, de caracterização de golpe. Amanda, quantos brasileiros hoje não estão entristecidos e que ontem, certamente muitos foram às lágrimas, por não terem seu voto respeitado? Não o que nós estamos fazendo, às vezes a gente minimiza, a gente não dá peso. É gravíssimo que nós temos inclusive na cultura política brasileira, né? O voto de milhões de brasileiros que foram às urnas em 2014, esse voto foi desrespeitado ontem, nós vamos tentar reverter no Senado. Mas tem algo nocivo, prejudicial e traumatizante na vida brasileira hoje. Mas tem um balanço positivo que tem que ser feito, que é a construção de um campo democrático, popular, de esquerda, que reuniu desde artistas, juristas, né, de democratas por inspiração, até os movimentos sociais. Esse campo ele existe. Esse campo ele está constituído. Eu penso que é um imenso desafio hoje para todos os partidos, né, que ficaram com a presidenta Dilma. Eu penso que é um imenso desafio fazer com que esse campo efetivamente represente a simbologia talvez de uma nova agenda para o país, talvez de uma agenda modernizante,
de uma agenda transformadora. Construir uma frente de esquerda, o PT, esse vai ser o foco Pode ser, talvez o PT, o PDT, o PCdoB, uma parte do PSB, do PSOL, do PV e outros partidos que não têm essa caracterização de esquerda, mas que se mostraram como partidos democráticos, entendeu? Que vieram para esse movimento contra o impeachment. Então, esse é um imenso desafio, é algo desafiador, né, para que efetivamente toda essa energia que veio para as ruas, para que ela não se perca, para que ela não desapareça, que ela seja transformada numa agenda de reformas e de mudanças que o nosso país tanto precisa. Nesse sentido, pode ser benéfico o PT ficar na oposição? O PT funciona bem na oposição? Não, primeiro nós vamos lutar para sermos governo, porque o povo brasileiro escolheu a presidenta Dilma para que ela seja governo. O PT está morto? De forma alguma, se engana. E o Lula? Seria uma ingenuidade alguém achar que o Lula está destruído, que o PT vai deixar de existir, que todo esse movimento democrático popular ele vai sumir a partir da semana que vem. Seria ingenuidade política, né? Eu penso que o Lula é mais líder do que nunca nesse país. O PT tem que fazer, sim, uma revisão, tem que fazer autocrítica, tem que refazer as suas bandeiras e, junto com os partidos democráticos de esquerda, ajudar na construção, efetivamente, de uma agenda de transformação do Brasil, que dê continuidade às transformações, que enfrente o desafio da reforma político-partidária, que enfrente tantas agendas para que o nosso país seja competitivo, possa crescer economicamente com justiça social. O senhor está falando no sentido, então, de construir uma candidatura em 2018. Eu não estou falando em candidatura, eu estou falando essa energia... Mas num caminho que desemboque numa candidatura, na figura de um líder. Disputar a eleição é legítimo para qualquer partido, eu não estou dizendo isso. O Lula volta em 2018? O Lula nunca disse que é candidato. O que eu estou dizendo é que ele é um líder, como outros líderes nós temos no país, que efetivamente não precisam disputar a eleição, mas ele é um líder. O que eu estou dizendo é que essa energia que está nas ruas, desse campo que se formou, um campo democrático, popular, que essa energia ela tem que ser transformada numa agenda de futuro para o Brasil. Não pode deixar dispersar. Uma última pergunta, porque eu sei que o senhor está em cima da hora. Um eventual governo Temer, né, se realmente se concretizar, se realmente passar essa primeira etapa de instauração do impeachment no Senado, o Temer assume. Mesmo que a presidente Dilma continue na alvorada, o Temer assume efetivamente. Quais serão as dificuldades do governo Temer? O que o senhor vislumbra aí para o Olha, eu não vou debater essa hipótese, porque para mim ela não existe até que o Senado se posicione. Nós vamos lutar com todas as nossas forças para que o mandato da presidenta Dilma prevaleça, porque ele foi escolhido, ela foi escolhida para governar o Brasil pela maioria do povo brasileiro. Mas, em tese, ele teria legitimidade, ele teria dificuldades? Eu volto numa outra oportunidade para debater se isso se concretizar, mas, nesse momento, essa hipótese, para mim, ela não existe. Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez na notícia. Infelizmente, desta vez foi um pouquinho mais curto, mas depois o senhor volta com mais uma folga, com mais tempo. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria Arco Advice. Não saia daí, eu volto já já. Olá, o É Notícia está de volta e agora para falar com o nosso segundo entrevistado desta noite, que é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, boa noite. Uma boa noite. É um prazer contar com a sua presença aqui no primeiro bloco do É Notícia. A primeira parte, nós entrevistamos o ministro da Secretaria da Comunicação Social, Edinho Silva, e agora vamos fazer uma análise da conjuntura com o senhor. Depois do placar de ontem, esse 367 a favor do impeachment contra 137 a favor da permanência da presidente Dilma, qual a probabilidade do impeachment agora para vocês? Como a Arco Advice vê essa probabilidade? Bom, nós aumentamos, a partir da aprovação da Câmara dos Deputados, do processo de impeachment, de 70% para 80%. Então, existe ainda uma chance, ainda que pequena, mas existe uma chance da presidente conseguir reverter essa decisão no Senado Federal. Então, mas o processo ele começa num patamar muito desfavorável ao governo,
Em primeiro lugar, em razão do placar, que foi realmente dilatado na Câmara dos Deputados. Foi uma surpresa esse placar ou você já previa? Não foi de toda uma surpresa, nós já prevíamos esse resultado, em que muito provavelmente o placar poderia chegar até a 370 votos e de que provavelmente a Câmara no domingo aprovaria o processo de impeachment. Então, não foi de todo um placar, só pra gente de toda uma surpresa. Te interrompendo rapidamente, Cristiano, quando você fala nos seus clientes, são empresas e bancos para quem a Arco Advice presta consultoria, né? A Arco Advice é uma empresa privada que tem como clientes empresas, são bancos, instituições financeiras e também empresas privadas de vários ramos da economia. Bom, então você falava que não foi totalmente uma surpresa esse placar, que vocês já encaminhavam, já orientavam seus clientes nesse sentido, e agora a previsão para essa próxima etapa, que é a etapa no Senado. Então, o jogo no Senado ele começa inicialmente desfavorável para o governo. Por quê? Pelo placar dilatado na Câmara dos Deputados, pelo fato de já existir o apoio de uma maioria simples suficiente para acatar a admissibilidade, o que muito provavelmente o que resultará no afastamento da Presidente da República por 6 meses, conforme determina a Constituição, e a pressão que agora o Senado vai receber da sociedade de uma forma geral. Então, o jogo ele começa num patamar muito mais desfavorável do que começou, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Agora, se o governo for derrotado nessa primeira etapa, né, que o Senado precisa de maioria simples para instaurar o processo de impeachment, fica ainda mais difícil, quer dizer, você cria um fato consumado, porque a partir daí o vice Michel Temer assume o poder. Vai, monta a sua equipe, ocupa o Palácio do Planalto, fica ainda mais difícil para o governo voltar ou não necessariamente? O governo ainda pode inverter esse jogo? Olha, vai ficar mais difícil para o governo, vai ficar mais difícil pelo fato de que o governo, mesmo o PT e a Presidente da República, mesmo controlando o governo, mesmo tendo o governo na mão, não conseguiu evitar a derrota na comissão especial, não conseguiu evitar a derrota no plenário e fora do governo fica difícil também evitar que esse processo avance no Senado. O que então pode dar errado nesses 20%? Exatamente isso que eu ia te perguntar. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Então, a gente tem ainda uma investigação em curso da Lava Jato. Sempre a Lava Jato, o fator imponderável. Exatamente. Então, ela ainda continua gerando consequências políticas, a operação continua a pleno vapor. Então, isso eventualmente pode trazer algum fato novo, algum fato extraordinário. Desfavorável ao governo Temer, porque os caciques do PMDB, grandes figuras, importantes figuras do PMDB, também são alvejadas pela investigação, são alvo de investigação. Então, o próprio envolvimento do PMDB, ele não necessariamente cria um enfraquecimento do vice-presidente, eventualmente presidente em exercício, mas ele cria um constrangimento para o PMDB. Ele enfraquece um pouco a imagem do PMDB perante a sociedade. Então, isso é um fator imponderável que eventualmente pode impactar nessa chance do governo. É preciso aguardar também como será a qualidade da gestão do novo governo nesse período em que a presidente ficar afastada. Espera-se que seja um governo com uma boa capacidade política, pela experiência do vice-presidente, pelo seu traquejo político, pela sua experiência política, por conhecer como funciona o Congresso Nacional, e dependerá também de que Mas então você está dizendo que o Temer deve ter vida mais fácil no Congresso, apesar de toda essa divisão na política e na sociedade, do que a presidente Dilma? Pelo menos no curto prazo, espera-se que sim. E por que se espera isso? Porque o vice-presidente ele tem uma experiência legislativa, ele sabe como o Congresso Nacional funciona. Ele foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, então a experiência política dele é inegável. E a gente viu bem aí nesses últimos dias. Exatamente, né? Ele negociou, está como presidente do PMDB por um longo período, que mostra ali uma capacidade dele de articulação, de negociação política bastante intenso.
E ideologicamente é um fator importante, mas ideologicamente essa nova maioria que pode se formar em torno do vice-presidente, e nós também fizemos uma simulação na ARCO, muito provavelmente a maioria do presidente, do vice-presidente Michel Temer, pode chegar, no caso da Câmara dos Deputados, a 330 votos, e no caso do Senado, entre 55 e 60 votos. Isso não é uma estimativa muito otimista, ou você se refere a esse primeiro momento, a essa lua de mel, Exatamente. aos 2, 3 meses iniciais? Exato. Você veja que o próprio placar de aprovação de 367, no caso da Câmara dos Deputados, se você descontar alguns votos que iam à tribuna anunciar seu voto, mas também criticava o vice-presidente, dá mais ou menos algo em torno disso, de 330 votos. Então, pelo menos no primeiro momento, o Congresso Nacional ele vai ter que dar uma carta de confiança ao novo governo. Ele não pode, o Congresso Nacional, aprovar o impeachment da presidente e também se indispor com aquele que está chegando. O Congresso terá que ter essa boa vontade inicial, e aí ele pode ter um período de uma lua de mel, talvez de 6 meses ou de 8 meses com o Congresso Nacional, para provar alguns resultados e para eventualmente conduzir algumas reformas que são efetivamente importantes. Agora, a gente sabe também que o Temer vai ter muitas dificuldades e vida dura, principalmente na economia, inclusive com reformas que são muito impopulares e que o mercado já cobra dele, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aumento de impostos. Muitos economistas dizem que o Temer não vai conseguir passar por essa fase mais dura de ajuste fiscal sem aumentar impostos, ou até mesmo com a volta da CPMF, que foi uma coisa sugerida pelo PT e muito criticada pelos outros partidos. Como é que vai ser na economia? Bom, eu imagino que o vice-presidente ele terá duas agendas. A primeira agenda é uma agenda de curtíssimo prazo. Então, existem problemas já postos. A desvinculação de receitas da União, a DRU, importante instrumento de política fiscal, ele ainda aguarda aprovação no Congresso Nacional. A dívida dos governadores, que no próximo dia 27 de abril o Supremo Tribunal Federal vai julgar, há também projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, tentando repactuar essa dívida dos estados com a União, estados e municípios com a União. Mas isso inicialmente pode criar um rombo ainda maior nas contas públicas do governo federal. Sim, mas isso terá que ser negociado. Ele terá que abrir uma agenda de negociação também com os governadores, que estão numa situação também bastante complicada. Essa é a primeira fase do ajuste, essa é uma agenda de curtíssimo prazo. É preciso lembrar que na última sexta-feira, a presidente também encaminhou já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os parâmetros do orçamento. Então, o orçamento que o presidente vai ter que trabalhar no ano que vem, os parâmetros deles já foram estabelecidos nessa LDO. Então, isso é a primeira parte da agenda. A outra parte da agenda, ela inclui reformas mais estruturais. Exatamente. E isso requer um diálogo inicial com o Congresso Nacional. Requer um diálogo com os líderes e com os partidos políticos. Então, essa segunda agenda, muito provavelmente, ela terá que ser desenhada com os líderes, e é natural que o vice-presidente, uma vez no exercício da presidência, procure dialogar, porque se não fizer isso, incorrerá no mesmo problema que a presidente é criticada, de apresentar reformas ao Congresso Nacional, apresentar propostas duras ao Congresso Nacional, mas não dialogar de forma antecipada com esses líderes. Talvez, até mesmo a própria CPMF, ela pode ganhar uma nova chance. Ela é necessária? Eu diria que o governo enfrenta um problema de arrecadação e de receita gravíssimo. Então, o próprio orçamento desse ano, ele tem uma previsão de 10 bilhões de reais para esse ano com a CPMF. E esse cálculo foi considerado prevendo a aprovação da CPMF agora em maio. Isso não vai acontecer. Então, já há uma previsão de frustração de receita grande. Muito provavelmente, em meados de maio, talvez na segunda quinzena de maio, o governo tenha que anunciar
um duro contingenciamento de costes de despesas, porque a receita está caindo e há receitas que foram incluídas no orçamento que não necessariamente vão se efetivar. Não apenas a CPMF, é preciso lembrar que há também a tal da repatriação, que é a tributação de recursos de brasileiros no exterior que não foram declarados. Isso já foi aprovado? Já foi aprovado, mas existe questionamento jurídico quanto à constitucionalidade dessa lei. Então, é também uma receita que está considerada no orçamento, mas que está colocada em xeque. Mas que ela está colocada em xeque. Então, realmente, a expectativa para esse ano é muito dura e o presidente, eventualmente, se ele chegar a assumir, o vice-presidente, se ele chegar realmente a ter a presidência, ele vai ter que solucionar, vai ter que apresentar soluções e medidas que serão duras. Né? Ele assume no olho do furacão, exatamente. Né, Cristiano? Vou pedir licença um minutinho para você, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Olá, estamos de volta com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, falamos muito sobre as medidas econômicas, de um possível governo Michel Temer e as medidas sociais, porque parece que a gente tem uma mudança de um governo que sai um governo mais de centro-esquerda, muito ligado a bases sociais, embora venha adotando medidas impopulares desde o início desse segundo mandato da presidente Dilma. A gente deve mudar nesse espectro político e ideológico para um governo de centro e direita? Você vê essa guinada? Bom, em termos de programas sociais, eu não vejo como mudar. O próprio, inclusive vazou pela imprensa um vídeo do próprio presidente, depois que a presidente fez aquele pronunciamento pela internet de um vídeo dizendo que seriam acabados com os programas sociais, o próprio vice-presidente rejeitou e disse que isso não ia acontecer. Então, realmente, eu não acho que haja espaço, nesse momento, para que o governo acabe com os programas sociais. Mas há espaço para manter todos? Porque são necessários talvez cortes talvez eles sejam revistos, né? Talvez alguns deles sejam... reajustados, né? Eles gostam dessa palavra, alguma tentativa de buscar alguma racionalidade, talvez fazer uma checagem de determinados cadastros. Existem regras para que você receba determinados benefícios, então talvez pessoas que não se enquadram precisamente nas regras, mas eventualmente acabou entrando no programa. Então é possível que haja uma tentativa de racionalizar um pouco mais e ver se realmente as pessoas se encaixam nesses parâmetros. O que eu acho que pode haver uma guinada mais enfática, talvez seja mais para o aspecto regulatório e mais para o aspecto econômico. Um exemplo disso por exemplo, essa questão de conteúdo local, que eventualmente o governo um eventual governo Temer, ele pode querer alterar. Ou seja, só para ficar claro, a Petrobras ela tem que, todas aquelas serviços ou produtos que ela tem que adquirir, tem que ter produção local, tem que ser produzido aqui e com conteúdo mínimo de conteúdo nacional. Eventualmente, essas negociações bilaterais entre economias mais desenvolvidas pode voltar a dar uma nova prioridade a outros países, como Estados Unidos, Europa, e menos em países adjacentes. Mas essas outras medidas, até que você mencionou no bloco passado, de medida da reforma da Previdência, reforma trabalhista, quer dizer, não são medidas impopulares. Primeiro, isso não pode levar a uma impopularidade grande no vice logo na largada, na sociedade, porque aí, e você mesmo mencionou a necessidade de ajuste fiscal e até talvez do aumento de impostos, quer dizer, isso não pode gerar uma impopularidade grande, aumentar a insatisfação social logo no começo desse eventual possível governo Temer? Olha, o governo ele já está numa popularidade muito baixa, então talvez seja melhor adotar essas medidas mais impopulares no curtíssimo prazo, de imediato, porque não necessariamente a adoção dessas medidas ela trará apenas um lado ruim para a população. Porque a partir do momento que o governo também endereça essas agendas ditas impopulares,
o mercado recebe isso com uma expectativa boa. Imediatamente isso impacta no preço do dólar, isso impacta na expectativa de inflação, isso volta a impactar na confiança do empresário para voltar a investir. Mas isso não é a vida real das pessoas, não é o dia a dia. Não, mas sim, mas vai se criando um ambiente também favorável. Eu não digo que vai ser fácil, até mesmo porque o que é esperado é, uma vez sendo apresentada essa agenda, muito provavelmente o PT, uma vez na oposição, ele tende a mobilizar os movimentos sociais e ele tende a mobilizar também os partidos tradicionalmente aliados para combater essa agenda. Ou seja, vai haver uma reação. Haverá uma reação, mas o que eu digo é que o mais importante nesse momento o grande desafio do vice-presidente é construir uma base política e gerar uma boa expectativa nos agentes econômicos. A combinação de você ter uma maioria parlamentar para aprovar essas reformas, combinado com uma boa expectativa dos agentes econômicos, isso acaba, de certa forma, refletindo também na expectativa da população. Porque isso... Mesmo que haja um aumento da impopularidade, uma impopularidade grande Exatamente. Logo nesse início, nessa largada. Agora, é importante ressaltar o seguinte, que essas medidas impopulares, elas tendem a afetar mais, inclusive, aquela que já é a base social do PT. É preciso lembrar que já está contra o governo. Que já está contra o eventual governo Michel Temer. É preciso lembrar que no primeiro semestre de 2015, as grandes mudanças que o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, impôs, a grande resistência veio justamente da base social foi a mais do afetada. PT. Então, essa base, obviamente que ela vai ser mais mobilizada para ir contra o governo, mas já é uma base social eminentemente petista. A seu ver, o impeachment é a melhor solução? Olha, não, claro que não. O impeachment é sempre um processo traumático, ele traz o país teve o segundo impeachment na história recente do país, em um pouco mais de 2 décadas, já é o segundo impeachment que o país enfrenta e, obviamente, que essa não é a melhor solução. Se pudéssemos optar em não ter um processo de impeachment, em não ter essas rupturas, Mas não podemos optar por isso? Ainda há essa possibilidade. Eu acredito que, no momento, a gente não tem ainda essa opção. Não, no sentido de que o processo não acabou. O processo ainda... Sim, tem a etapa do Senado. Mas o que eu digo é esse processo... Um governo Temer é melhor para o país do que um governo Dilma, do que a continuidade do governo Dilma? Olha, hoje parece ser essa a realidade, né? Gostem uns ou não, mas o fato é que essa parece ser a expectativa dos agentes econômicos, a expectativa do mercado de uma forma geral. Pode e parecer realmente o governo parece ter perdido, o atual governo, o governo da presidente, ela parece ter perdido essas condições. A história vai ver isso como um golpe ou como uma medida de exceção, que talvez seja uma palavra mais adequada para o século XXI? Exceção porque impeachment não é a regra, mas, entende? Não, é uma medida excepcional, mas pode ser caracterizado como um golpe. Impeachment, como foi feito? Eu não encaro dessa forma. Eu encaro como um processo, como um processo político, fruto de uma deterioração das condições do governo de governar o país e que minimamente cumpriu os pré-requisitos jurídicos. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, por algumas vezes provocados, sustentou. Nem o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão da Câmara dos Deputados, nem o Supremo Tribunal Federal adiou, como se pediu, o processo de julgamento, porque houve algum tipo de ofensa jurídica ao processo. Então, houve questionamentos no Supremo Tribunal Federal com debates longos. O último julgamento do Supremo... Então é constitucional, né? O último julgamento do Supremo Tribunal Federal terminou às 1h. Então é um julgamento que teve também respaldo do Supremo Tribunal Federal. Cristiano, eu tenho 2 minutinhos finais. Rapidamente quero te perguntar sobre novas eleições, que é uma ideia que corre por aí. Cabe ou não cabe? Eu acho que não cabe. Primeiro, o seguinte, a Constituição diz que o mandato do presidente da República é de 4 anos. Segundo, a Constituição diz, se o Supremo eventualmente decretar isso como uma possibilidade,
teria que ser aprovado primeiro uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e isso poderia ser questionado no Supremo. Se eventualmente o Supremo autorizar isso, ele vai estar criando um precedente gravíssimo, abrir uma possibilidade para que o presidente da República seja deposto não apenas por um impeachment, mas por uma aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que é mais leve ou mais fácil de ser aprovado que um processo de impeachment. Então, amanhã... Porque requer até menos votos, porque né? requer 308 menos votos. e não 342. Exatamente. O impeachment são 2/3, uma proposta de emenda à Constituição... É uma maioria qualificada. Exatamente. São 3/5 das duas casas. Então, amanhã o governo perde uma maioria no Congresso, não a maioria suficiente para aprovar um impeachment, mas há uma maioria para aprovar uma PEC, convocando novas eleições, já vira mais um instrumento. Insegurança então, jurídica. acho que é um precedente gravíssimo que o Supremo que seria aberto e que eu acho que certamente o Supremo não permitiria. Vou fazer uma última pergunta para você, até vou pular o pinga-fogo dessa vez, porque realmente nosso tempo está muito curto. Mesma pergunta que eu fiz para o ministro Edinho Silva. O PT e Lula estão mortos? Não. Muita gente pensou a mesma coisa no escândalo do Mensalão e o presidente acabou elegendo a sucessora não apenas uma vez, mas 2 vezes. Então, eu acredito que o PT vai sofrer bastante nessas eleições municipais. E eu acredito que, pelo menos até 2018, o PT não terá condições de se recuperar. Mas vai se fortalecer? Até pode emplacar o Lula? O Lula será uma força importante em 2018? Eu acho que talvez hoje seja a única chance ainda do PT. Infelizmente, as alternativas do PT elas são frágeis. O PT, se fosse comparado a uma empresa, ela não traçou um plano de sucessão. Então, hoje o partido continua ainda muito dependente do ex-presidente. Veja a tentativa de salvar a presidente. Qual foi o desenho que foi traçado? Nomeá-lo ministro da Casa Civil para eventualmente negociar em nome do governo. Cristiano, infelizmente foi um tempo curto dessa vez, uma entrevista menor, mas muito obrigada pela sua participação aqui no É Notícia. Nós voltamos na semana que vem. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora da noite, com grandes emoções desde domingo. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Uma boa noite para você e até lá.